Bom, vamos começar a segunda sessão, com um pequeno atraso, mas vamos recuperar o atraso até à hora de almoço. Muito obrigado pelo convite para coordenar a sessão. Coordeno com muito gosto. Tudo o que tem a ver com a cooperação internacional da faculdade eu faço sempre com muito gosto, muito interesse e de olhos postos no futuro. Vamos ter primeiro a professora Denise, agora com um novo chapéu, não no chapéu da cooperação, mas no chapéu da pesquisa, o professor José Marcos Eulálio e a doutora Joana Neves, da faculdade, da faculdade IMM, do Universo Faculdade. Chegou recentemente, é uma aquisição muito recente, é uma contratação de última hora, aqui assim para esta temporada. Portanto, eu vou pedir que cada um demore os seus 20 minutos regulares para que depois ainda haja tempo de alguma discussão e que possamos ainda, mesmo assim, recuperar algum tempo e ir para o almoço a horas. Primeiro é a professora Denise. Professora, obrigado. Muito obrigada, professor Miguel, pela introdução. E eu agradeço mais uma vez o convite para falar agora de um assunto completamente diferente. No anterior eu quis focar mais nas atuais colaborações que existem, não só do meu grupo, mas de uma maneira mais geral com a UFRJ. E agora, apesar de estar falando da área de pesquisa, não é a minha área de pesquisa, como os senhores perceberam anteriormente, eu falei mais de endocrinologia, desregulação endócrina, e não em medicina regenerativa. Então, eu decidi contar um pouco do que tem acontecido no Brasil nas últimas décadas com relação à medicina regenerativa, em que pé estamos, e o que pretendemos fazer no futuro próximo, se tivermos financiamento, como muito bem colocou o Luciano. Então, o financiamento de pesquisa em células-tronco no Brasil, aqui os números estão em reais, e eu coloquei aqui mais ou menos em euros. Ótimo. Vou conseguir aqui, senão eu... Isso, ok. Ok, então, em torno de 25 milhões de euros, isso desde que começou, e aqui estão todos os diferentes projetos financiados. 25 milhões de euros foram, de 2004 a 2018, investidos no Brasil para projetos nessa área. E qual é a capacidade brasileira em terapia celular? Portanto, de 2003 a 2016, com o investimento, vários clinical trials aconteceram, né? Essa área de pesquisa foi instalada no Brasil, mas vejam que houve um aumento devido ao aumento do investimento. Então, entre 2003 e 2009 eram 23 trials, passando a 40 trials entre 2010 e 2016, colocando o Brasil no cenário mundial nessa área em termos de publicação. Então, o Brasil se destaca nessa área e, obviamente, tudo devido a essa capacidade instalada devido ao financiamento que aconteceu. Então, a Rede Nacional de Terapia Celular, é esse o nome do RNTC, ela foi instituída em 2008, então há 11 anos, e, de acordo com o Web of Science, foram publicados 698 artigos relacionados à célula-tronco entre 1945 e 2008, porque era uma área era uma época que antecedia a descoberta de toda a possibilidade terapêutica dessas células. E no Brasil, entre 2009 e 2019, portanto, após a criação da rede, foram publicados 3.796 artigos em temas relacionados à célula-tronco. Então, houve um crescimento de 5,4 vezes
após a formação da rede nacional. Então, a rede nacional, ela inclui diversas instituições brasileiras, dentre as quais está aqui a UFRJ, através do LANCE, Hospital de Clínicas de Porto Alegre, a PUC do Paraná e outras instituições. Eu vou falar mais detalhes daqui a pouco. Então, são 52 laboratórios associados no momento, mostrando a força dessa área no Brasil da atualidade. E os principais trials brasileiros estão nessas áreas: sistema nervoso, desde acidente vascular cerebral a lesões nervosas periféricas, lesões de medula espinhal, casos de epilepsia, enfim. Também doenças hepáticas, doenças pulmonares, doenças autoimunes e doenças cardiovasculares. Então, todas essas doenças, há clinical trials acontecendo no Brasil ou já aconteceram. Eu vou trazer alguns dos exemplos para os senhores. Então, um dos primeiros trials bem sucedido foi feito pelo grupo do agora falecido professor Júlio Voltarelli, da Universidade da USP de Ribeirão Preto. E esse trabalho muito interessante do professor Júlio, que infelizmente depois veio a falecer, ele mostra o efeito de células de linhagem hematopoética para tratamento de diabetes, pacientes com diabetes do tipo 1, portanto, insulino dependentes. E nesse trabalho, o professor Júlio mostra de maneira muito original que houve melhora do quadro de diabetes, e a conclusão foi que depois de um follow-up médio de 30 meses, houve aumento dos níveis de peptídeo C, e, como visto anteriormente, no slide anterior, melhora da hemoglobina glicada. Na maior parte dos pacientes, portanto, um trial para diabetes tipo 1, usando células-tronco, bem sucedido. A professora Rosália, da UFRJ, começa um trial em associação com o Hospital Universitário, um trial para acidente vascular cerebral, e mostra que após acidente vascular cerebral há um direcionamento dessas células derivadas de medula óssea nessa época para a área de infarto. A professora Rosália continua trabalhando nessa área, mas a gente vai falar que essas células vêm mudando ao longo do tempo. Então, originalmente eram células-tronco derivadas de medula óssea, células mesenquimais, no início desses estudos no Brasil e no mundo. Trials com relação a doenças cardiovasculares. Eu trouxe aqui como exemplo para a doença isquêmica, para a cardiomiopatia dilatada, para o infarto agudo do miocárdio e também para a cardiomiopatia chagásica. A maior parte desses estudos, eles são feitos em rede no Brasil, pacientes de diferentes centros e muitos com a coordenação da Universidade Federal do Rio de Janeiro ou do Instituto Nacional de Cardiologia, ambas instituições do Estado do Rio de Janeiro. Então, nesse trabalho que foi feito com cardiomiopatia chagásica, em colaboração com o grupo da Fiocruz da Bahia, se mostra que a injeção intracoronariana de células derivadas de medula óssea, células mononucleares derivadas de medula óssea, portanto, um implante autólogo, não melhorou a cardiomiopatia chagásica. Portanto, um resultado negativo, ao contrário daquele que se viu para diabetes do tipo 1. Nesse outro caso, foi um estudo multicêntrico, também liderado pelo professor Antônio Campos Carvalho, da UFRJ, randomizado para cardiomiopatia dilatada, não isquêmica, onde não se viu também nenhuma diferença significativa entre o grupo que recebe células ou placebo. Também células-tronco derivadas de medula óssea nesse estudo. A seguir, mais uma vez, um trabalho multicêntrico, duplo cego, randomizado, para infarto do miocárdio, porque originalmente havia dados experimentais pré-clínicos que
confirmavam um possível efeito benéfico. O que acontece é que, infelizmente, mais uma vez, não houve melhora do curso da doença nesses pacientes. Então, os ensaios pré-clínicos não foram confirmados na área clínica quando se fazia estudos duplo cego, placebo, controlado, com uso de células tronco derivadas de medula óssea. E para que a comunidade científica ficasse mais feliz, houve avanços também na área de células-tronco, porque vários daqueles estudos preliminares, eles não se confirmavam na clínica e outras fontes celulares eram necessárias. E nessa época, há cerca de uma década atrás, havia esse questionamento. Seria a origem da célula? Será que uma célula mesenquimal ou outro tipo de célula-tronco seria mais importante para ter efeito benéfico nos pacientes? Até que o Yamanaka desenvolveu essa possibilidade, que é sensacional para a medicina, e recebeu o Nobel por isso, que é a possibilidade de se pegar uma célula somática, aqui como exemplo a pele, e os senhores verão que a gente agora usa outros tipos celulares. Então, essa célula somática, que pode ser uma célula de pele ou um eritoblasto, como eu vou mostrar daqui a pouco, ele consegue induzir células-tronco pluripotentes, portanto, por exemplo, do próprio paciente sempre, e a partir dessas células-tronco que são produzidas no laboratório, se diferencia nos diferentes tipos, e a pergunta passou a ser: será que é esse o tipo de célula que vai ter benefício terapêutico ou não? E não só no Brasil, mas no mundo, é isso que se pesquisa no momento com mais intensidade, e nós, lá no Brasil, também desenvolvemos pesquisas na área agora dessas células tronco pluripotente induzidas. Então, se pega uma célula somática, portanto unipotente, se transforma numa célula tronco pluripotente induzida, e depois, no laboratório, se diferencia no tecido de interesse, que pode ser tecido cerebral, que pode ser tecido cardíaco, que pode ser uma tireoide, para voltar para a minha área de estudo. Qual é a importância desse modelo? Se pode fazer a modelagem da doença na placa de Petri, se pode descobrir novas drogas e nível de toxicidade nos diferentes tecidos, com testes, inclusive toxicológicos, sem precisar o uso de animais. Usa-se hoje mais, para algumas áreas, organoides antes de se passar para o animal inteiro. Então, é muito importante para que os mecanismos moleculares das doenças sejam descobertos, para que novas drogas possam ser testadas e utilizadas. É uma nova área que a gente tem se empenhado no Brasil para desenvolver, apesar do subfinanciamento, infelizmente. Então, um dos primeiros trabalhos que mostra a importância desse modelo foi desenvolvido pelo professor Steven Herren da UFRJ, provando que, na verdade, a microcefalia encontrada nos recém-natos, ou mesmo, ainda intraútero, naqueles fetos de mães que tiveram infecção pela Zika, eram efetivamente devido à infecção viral. Então, ele mostra isso em organoides, formando aqui essa imagem não está muito boa, mas são esferas que têm neurônios. Aqui o efeito da esfera neuronal que tem o vírus da Zika presente, mostrando uma diminuição de tamanho e provando dessa maneira a causa da microcefalia. Foi um dos primeiros artigos a mostrar isso para o mundo, mostrando a potência e a importância da ciência brasileira para resolver já esses problemas, mesmo problemas que podem chegar sem que a comunidade científica esteja esperando. Então, no momento, há a formação de um banco brasileiro de células-tronco pluripotentes induzidas de diferentes doenças,
com grupos de pacientes diferentes, e é nosso interesse que isso aumente cada vez mais. Os coordenadores desse Biobanco Nacional são o professor Stevens, da UFRJ, a professora Lígia Pereira, da USP Ribeirão Preto, não é de Ribeirão, ela é São Paulo. Eu acho que ela tinha passado por Ribeirão, mas está em São Paulo, né? Mas é da USP. Então, tem 10 laboratórios associados para a criação desse biobanco. Sem dúvida nenhuma, é uma área que deve ser induzida e deve crescer tanto no Brasil quanto em Portugal. É uma área importante devido à nossa diversidade genética e a relação entre o genoma e a doença, o genótipo e o fenótipo, que a gente sabe que nem sempre acontece da maneira como esperávamos, e eu vou dar um exemplo daqui a pouco. Então, várias doenças estão agora no Brasil sendo estudados, as células recolhidas, e está se formando o biobanco com toda a diversidade genética brasileira. Esses são alguns exemplos. Eu vou trazer um pouquinho dessa questão da história do QT longo em homenagem aos cardiologistas presentes, em homenagem especial ao organizador do evento, que é cardiologista. Bom, como está o biobanco brasileiro no momento? Então, de pacientes saudáveis, já chegamos ao que estava programado como meta, ainda falta de pacientes. Então, ainda há um caminho a seguir com os pacientes que têm essas diferentes doenças. Mas, para casos de arritmia QT longo, essa questão está bem avançada, inclusive na nossa universidade. Então, o que se faz, por exemplo, eu vou mostrar nos casos de famílias que têm histórico do QT longo, é pegar uma célula somática e transformar em cardiomiócitos aqui no tubo de ensaio. Então, nós, hoje em dia, no Brasil, estamos nesse grupo internacional através de duas principais instituições, a Federal do Rio de Janeiro e a USP, com várias instituições internacionais. Portanto, fazemos parte desse grupo de qualidade que está fazendo biobanco para essas diferentes células. Hoje em dia ele avança no INCA e também na UERJ. Na UFRJ, agora o coordenador é o professor Antônio Carlos Campos Carvalho e continua a professora Lígia Pereira pela USP. Então, a coordenação está aumentando, o número de pacientes também incluídos e o número de laboratórios associados. Eu vou mostrar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. Então, há a possibilidade de se modelar doenças cardíacas em pacientes através dessas células tronco pluripotentes induzidas provenientes dos pacientes que apresentam aquela determinada entidade clínica, aquela cardiomiopatia. No caso das canaliculopatias, então, uma disfunção de canais iônicos adquirida ou hereditária. Eu vou passar rapidamente para não me estender muito na apresentação. Então, nos casos hereditários, há variantes genéticos. Eu não vou mostrar todos esses variantes por causa do tempo. Que codificam diferentes subunidades de proteínas regulatórias ou canais e que fazem com que o intervalo QT seja alongado nesses pacientes com relação ao normal. O grande problema é que em algumas, e é muito comum nas famílias, a mutação identificada em determinado canal, ela está presente em mais de um membro da família, enquanto um membro tem o QT longo e outro não tem a clínica. Então, como saber qual a diferença? Porque um paciente tem o fenótipo e o outro paciente não tem, porque não há como, a mutação não está necessariamente relacionada ao desenvolvimento do quadro, que é um quadro de arritmia severa, levando a episódios de morte súbita, o que é muito grave. Então, numa família, quando se faz o rastreamento, a presença da mutação não necessariamente indica que aquele paciente terá morte súbita. Então, nós precisamos entender para poder fazer o melhor prognóstico e o acompanhamento clínico. Imagine que durante, por exemplo, uma atividade física, a pessoa pode fazer uma parada cardíaca.
Então, aqui estão todas as características dessa doença. O que se faz hoje nos laboratórios da UFRJ, e eu trouxe como exemplo, é através de eritoblasto coletado do sangue dos pacientes, se faz a identificação molecular, não só das caneliculopatias descritas, mas todo o sequenciamento genômico por sequenciamento de Next Generation Sequencing. Então, com a célula cardíaca diferenciada no tubo de ensaio, se faz a eletrofisiologia e se tenta entender por que o paciente que tem a mutação e tem o QT longo, e o outro paciente tem a mutação e não tem o QT longo. A primeira pergunta é: essas células, uma vez diferenciadas em cardiomiócitos, elas expressam o mesmo fenótipo ou não? E eu não vou entrar em detalhes por causa do tempo, mas essa diferenciação ela é feita no tubo de ensaio, como já descrito na literatura. E eu trouxe aqui em homenagem aos cardiologistas presentes essas células no tubo de ensaio. Essas células estão hoje nos nossos laboratórios lá na UFRJ, Laboratório de Cardiologia Molecular, células que eram originalmente eritoblastos. Não eram células cardíacas, nenhum dos presentes tem dúvida que hoje elas são células cardíacas. Com toda a característica não só molecular, bioquímica e eletrofisiológica. Então, nesse momento, os estudantes fazem a expressão dos canais, mais do que isso, as técnicas de eletrofisiologia, e eu posso contar que há pacientes que têm a mutação e que têm o QT longo aqui, né, quando se faz o clamp nessas células, na eletrofisiologia, reproduzindo exatamente a clínica, e há outros pacientes que têm a mutação, por exemplo, no canal de potássio, igual, idêntica, e que não tem o QT longo, quando as células, mesmo o eritoblasto, é transformado num cardiomiócito no tubo de ensaio. Então, é nosso desafio tentar entender o que faz com que um paciente vá fazer morte súbita e o outro não, e é isso que a gente está estudando nos nossos laboratórios. Então, quais são as perspectivas futuras? Aumentar a pesquisa básica em célula-tronco, sem dúvida nenhuma, desenvolver novas linhagens de célula-tronco pluripotente induzidas de diferentes doenças, não só das diferentes cardiomiopatias, aumentar a colaboração entre hospitais públicos e privados para aumentar os ensaios clínicos e para agora saber se haverá eficácia desse novo tipo celular, dessa terapia que não é proveniente de células-tronco mesenquimais, e sim de uma célula-tronco induzida de forma pluripotente, para que, então, criando essa rede que aqui está como nacional de células iPS, por que não internacional, por que não uma rede lusófona dessas doenças, para aumentar a interação com os nossos órgãos de controle no Brasil, mas também nos outros países. E, por último, esse prédio, esse estágio ainda é o estágio de 2 meses atrás, está muito mais adiantado. A gente espera que em 2020, logo no início do ano, a gente consiga inaugurar aquilo que vai ser o primeiro centro de pesquisa em medicina regenerativa do Brasil, lá na nossa universidade. Esse prédio será inaugurado em 2020, porque a gente deve nele não só ser um prédio do Instituto de Biofísica, ele é um prédio da UFRJ, aqui haverá laboratórios também que virão de outros institutos, como o Instituto de Química, que está em outro centro, mas que tem a excelência para que se trabalhe com ômicas de forma integrada, a proteômica, a genômica, transcriptômica, para resolver os problemas da medicina do futuro, que é, sem dúvida, a medicina de precisão. Eu agradeço a todos pela atenção. Obrigada. Obrigado, professora Denise. Obrigado também pela observação do tempo. Professor José Marcos, quando quiser. Deixa eu ver se eu consigo. Correr um pouco. Precisei correr um pouco.
aparecendo? Como é que faz para aparecer? Aqui? Seleciona o ponteiro. Tá. E aí, deixa eu ver. Aqui está. Bom dia a todos. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer imensamente ao professor Fausto Pinto pela oportunidade de estar aqui, de estar com esse grupo todo, nesse evento que eu considero um dos eventos mais importantes que eu já participei na minha vida, que é a União de Escolas Médicas de Língua Portuguesa. E estar aqui junto com os alunos da nossa Faculdade de Medicina, quero dizer que a Universidade de Lisboa, entre as 15 universidades que nós temos, intercâmbio discente, é com quem nós temos o maior número de alunos, tanto para internato geral como para internato especial. Então, antes de tudo, um agradecimento, e eu quero que isso se amplie para todas as universidades, né? Eu estou como coordenador do intercâmbio internacional e estou aqui um pouco como embaixador hoje da cirurgia, né? Ou seja, que tradicionalmente a gente tem uma certa dificuldade de conseguir fazer tudo isso chegar no cirurgião, né? Então a gente olha, vamos ver, a gente olha aqui, ó, cirurgia, salas de cirurgia e laboratórios como espaços de controle. Então, o que a gente tem em comum? Realmente, no laboratório, tudo tem que ser controlado perfeitamente. E num centro cirúrgico também. Mas como é que a gente faz uma coisa chegar à outra, né? É quase como se fosse o alfa e o ômega da nossa prática médica, e como se fosse, filosoficamente falando, o espírito e o corpo, né? O espírito sem corpo é um fantasma, o corpo sem espírito não tem significado. Então, assim, a gente tem vontade de poder chegar no básico, entendeu? Mas a própria prática do cirurgião, ela não facilita muito isso no dia a dia, e a gente não vai só para fazer um trabalho intelectual. A gente tem que desenvolver um modelo experimental, participar disso. Isso realmente é algo que a gente precisa ver um modelo para a gente poder estimular. E eu vou trazer um pouquinho daquilo que a gente está fazendo nesse momento, né? A gente trabalha a partir de núcleos de inovação e pós-graduação. A pós-graduação em cirurgia tem como coordenador o professor Eduardo Manso. A gente tem 5 linhas de pesquisa e com célula-tronco a gente tem a linha de biologia celular e molecular em cirurgia. São 11 especialidades cirúrgicas que participam dessa pós-graduação, sendo que apenas 4 não fizeram ainda um trabalho com célula-tronco. Com todo esse estímulo que a gente tem, mesmo com as dificuldades, a maioria das especialidades já trabalhou com célula-tronco. Nesse momento, a gente tem 3 dos 42 projetos de pesquisa sendo desenvolvidos com célula-tronco, né? São esses, um em cirurgia plástica, um em neurocirurgia e um em cirurgia do aparelho digestivo. Tá? Nos últimos anos, a gente tem algumas publicações, 7 publicações, a primeira delas com a Universidade de Verona, que foi um ensaio clínico, mas apenas uma das 7 é um ensaio clínico, né? E a grande maioria sendo feita com células-tronco mesenquimais, tá? Apenas uma com células induzidas. O Instituto de Medicina Regenerativa, como a própria professora Denise falou, ele congrega uma série de laboratórios e um deles é o que especialmente nos dá apoio, que é o Laboratório de Bioengenharia Tecidual, que funciona no campus de Duque de Caxias. Tá? E aqui eu quero fazer um agradecimento especial à professora Leandra Santos Batista, uma jovem professora com toda a sua equipe, que no campus de Xerém nos ajuda muito, pega aquela ambulância, traz as células para a gente poder fazer as pesquisas. E aqui estão as nossas células, né? A gente tem todas essas células embrionárias, totipotenciais, pluripotentes, e aqui uma série de questões éticas para a gente utilizar. Essas não têm a potência suficiente para que a gente precisa, então a gente utiliza principalmente células mesenquimais que vêm do tecido adiposo ou mesenquimais da medula óssea, mais agora pela disponibilidade, células mesenquimais de tecido adiposo. Aqui colocando o conjunto das células e frisando a célula mesenquimal. No que diz respeito à cirurgia, a gente está pensando muito na resposta inflamatória do paciente e na junção dos dois processos que acontecem de alguma forma ao mesmo tempo, né?
uma parte da reparação é regeneração e uma parte é cicatrização. E aí a gente lida com essas questões quando a gente está lidando com o ato cirúrgico. As perguntas são muitas para você poder trazer de um laboratório para um centro cirúrgico, o cirurgião que tem uma responsabilidade, uma relação de causa e efeito completa naquilo que ele vai fazer, ou seja, ele precisa ter uma segurança muito grande, muito bem definida para chegar. A primeira pergunta, as células-tronco influenciam os processos de cicatrização e regeneração? Obviamente, todo mundo já sabe que sim. Quando a gente vê as outras perguntas, a gente tem interrogações crescentes, que vão sendo respondidas vagarosamente, né? De que forma e como controlar esses processos, ou seja, então, em todas essas áreas, a gente tem pesquisas tentando buscar essas respostas, né? Essas estratégias de medicina regenerativa, em geral, tentam levar uma ferida recém-formada em qualquer órgão para um processo que caminha para a regeneração. Mas, curiosamente, o cirurgião pode não precisar disso. Eu posso ter um doente desnutrido que eu quero é que ele cicatrize. Eu não preciso que ele regenere ainda. Eu posso ter uma situação, que eu vou mostrar à frente, que pode estar tendo ao mesmo tempo cicatrização e a regeneração quase pode estar atrapalhando aquilo que eu preciso. Ou seja, existem especificidades e as células-tronco, aparentemente, têm uma inteligência, uma capacidade de modular esses processos que precisa realmente ser explorada. Bom, qual o tipo adequado? A gente não sabe ainda, nós temos utilizado, como eu falei, as mesenquimais. Elas são células que a gente purifica do estroma vascular, temos utilizado principalmente da medula óssea, que estão elas aqui agarradinhas, né, no vaso sanguíneo. Elas têm que ter uma capacidade de se diferenciar em tecido adiposo, ósseo e cartilaginoso. É o mínimo que elas precisam estar fazendo. E no mundo, a gente tem um total de mais de 300 mil ensaios clínicos nesse momento, e aqueles com célula-tronco correspondem a 1,6% desses ensaios clínicos. Quando a gente vai ver com células-tronco mesenquimais, a gente tem 629, o que corresponde a 12,5% daquele período anterior, ou seja, tá? Então é mais ou menos 0,16%. Né? E qual seria a apresentação adequada dessas células para a cirurgia? A gente tem elas isoladas em solução, cultivadas em material sintético, cultivadas em material biológico, ou seja, movidas e reformuladas por bioengenharia a partir de esferoides, organoides. E o que assim, esses organoides em especial, a gente está tendo acesso a eles, que são células que são cultivadas de uma forma especial, sem uma superfície bidimensional de contato, né? São moldes de agarose, e a partir dessa falta de contato, elas criam uma matriz extracelular e elas se agregam, formando os esferoides. Esses esferoides, junto com essa matriz extracelular, potencializam, é como se elas estivessem realmente em cooperação. Tá? Então, uma coisa é você colocar elas separadas, outra é você colocar elas em cooperação. E aqui elas têm uma capacidade, aqui um esferoide, de aderir aos tecidos, não é? E trabalhar, ou seja, com efeito parácrino, modulando a secreção de uma série de substâncias. Esses esferoides são usados também como base, ou seja, para bioengenharia, porque eles têm a capacidade de se agregar, dependendo do tamanho deles, o centro deles se degenera e forma um epitélio. Então, assim, uma aproximação daquilo que a gente tem das impressoras de jato de tinta é utilizado para poder fazer bioengenharia e modular esses esferoides. A gente tem isso, embora ainda não usando em cirurgia. Tá? Então, e qual a quantidade necessária num determinado processo? O que a gente tem usado como quantidade padrão é 2,10 a 6 células-tronco por ml de solução. Tá? E a melhor via de administração a gente não sabe também, né? Ainda. Mas o que se sabe é que essas células-tronco elas vão chegando aonde a gente precisa. Nesse trabalho aqui, além do grupo controle, a gente tem as células injetadas por via intramuscular, por via intravenosa e aplicação tópica. Na aplicação tópica, a gente sabe que a célula vai estar numa ferida feita no dorso do rato, mas aqui a gente tem, por via intravenosa e por via intramuscular, a célula tendo chegado e participado efetivamente desse processo de cicatrização. Então, essas coisas são muito importantes na nossa prática para a gente poder
ou seja, desenhar os melhores trabalhos. Aqui é um intestino, depois de uma obstrução intestinal, em que eu tenho uma área de isquemia, que tudo que eu queria era poder jogar uma célula-tronco aqui. Será que eu posso? Será que é seguro? Qual é a quantidade? Vai dar um teratoma? Né? Ou seja, a gente tem que poder trabalhar. Esse aqui é uma perfuração da 4ª porção do duodeno num doente diabético, ou seja, extremamente grave. Então, essa é uma anastomose de muito risco, que a gente acredita que o paciente se beneficiaria. E dentro desses processos, alguns meus grupos de pesquisa começaram a injetar células-tronco e cultivar elas dentro de fios de sutura. Tá? Então, a gente tem trabalhos que mostram essas células, ou seja, cultivadas in vitro, podendo ser congeladas. Essas células depois, na medida que você pega a pele, cultiva ela in vitro e passa o fio de sutura, você vê que ele estimula a proliferação. Depois a gente tem aqui um trabalho bacana do grupo de Campinas, né, que faz uma secostomia com 4 pontos no rato. Em um ele passa a célula-tronco em volta do orifício de secostomia, e no outro ele passa um fio preenchido com células-tronco. E aqui a gente vê o fio, as células completamente aderidas, e o resultado é que a gente tem... Estou botando aqui, eu acho que eu vou passar aqui, que vai ficar mais... Eu passo esse aqui, por onde é esse aqui? Vamos ver. Não, vou passar aqui, pronto. Aqui não está passando. Está passando. Restart the program. Estou mandando. Deixa eu esperar aqui. Será que... foi. Vamos ver. Foi. Então, o que a gente vê aqui? A gente vê que o tamanho desses orifícios, depois de 21 dias, a gente tem aquele que foi feito com a célula-tronco mesenquimal no fio, ele tem o menor tamanho, mostrando a possibilidade da gente utilizar isso. Então, esses modelos experimentais em cirurgia, eles levam em consideração o organismo, a célula-tronco e um equilíbrio entre o que é o tratamento cirúrgico e o estado patológico. Aqui a gente não está lidando só com o estado patológico, a gente tem o tratamento cirúrgico como mais uma variável, né, em que num determinado momento o estado patológico vai ser uma variável maior do que o tratamento cirúrgico. E em algumas situações de complicações cirúrgicas a gente pode ter modelos, ou seja, experimentais apenas com o tratamento cirúrgico. Tá? No mundo, a gente tem 20.400, ou seja, ensaios clínicos nesse momento em cirurgia, que são 6,3% do total, né? Então são ensaios clínicos mesmo, não cirúrgicos, né? Ou seja, 94% são clínicos. E disso aqui, com células-tronco e cirurgia, apenas 125, ou seja, são 0,6%. A gente tem que melhorar isso, tem que ver como é que a gente melhora isso. Tem 3 modelos que eu vou passar rapidamente. O primeiro de pseudoartrose, desenvolvidos lá. Professor Manuel Luiz Ferreira, ou seja, ele passou 3 anos para desenvolver esse modelo. Então, pseudoartrose é uma complicação em que a gente tem, ela pode ser congênita, né, mas uma complicação secundária, uma fratura óssea, em que, em vez de ter uma cicatrização normal, a gente tem que ter tecido fibroso no local de onde deveria ter a ossificação. O modelo dele de pseudoartrose é um modelo em ratos, em que você faz a cirurgia no fêmur do rato, secciona o fêmur, passa os fios de sutura e pega um retalho pediculado de faixa lata. Depois você tem que esperar 120 dias para poder ter a pseudoartrose. Ou seja, é um modelo extremamente trabalhoso, né, até você conseguir desenvolver. Em cima desse modelo, ou seja, de pseudoartrose, começaram os testes. Então, vamos passar a célula-tronco em cima, vamos colocar ela por via venosa. Ou seja, no trabalho que foi feito com grupos controle e depois um grupo só simulação 1, que você leva uma suspensão de células de medula óssea e o outro que você leva as células-tronco, a gente tem aqui, ó. Então, aqui, você faz a pseudoartrose, espera 120 dias e depois, num soro fisiológico, no outro, suspensão de células de medula óssea e num terceiro, uma cultura de células mesenquimais. Como é que a gente coloca essa célula? Tá? Depois vamos ver por teleradiografia, cintigrafia, tomografia, análise histológica. Esse é um trabalho muito simples, feito em 2012, mas é só a questão cirúrgica, né? Ou seja, aqui um mapa da linha do tempo da avaliação funcional. Mas, ou seja, você tem que, com uma broca, fazer
ou seja, um orifício em todo o canal medular e depois, num momento específico, você injeta as células dentro do canal medular e coloca uma placa. Então, o modelo é um modelo de fazer a célula-tronco, ou seja, fazer a pseudoartrose e depois consertar essa pseudoartrose e usar a célula-tronco. A cintigrafia feita com 1.020 horas mostra as células-tronco no local que elas têm que estar e as radiografias, ou seja, com 30, 60 e 90 dias para cada um dos 3 grupos, dão uma pequena primeira surpresa para a gente. O grupo que tem melhor resultado não é o grupo de células-tronco, é o grupo de suspensão de medula óssea, mostrando para a gente que as células são boas, mas às vezes precisa de mais alguma coisa além delas, né? No caso, a gente pega, ou seja, o grupo... Vamos adiante. Aqui o grupo 3 foi o que teve a menor quantidade de tecido fibroso, ou seja, que teve a melhor ossificação mesmo, de medula óssea. E hoje a gente vê que, de 2012 para cá, isso conseguiu entrar na prática clínica, tá? Existe uma série de estudos que utilizam células mesenquimais no tratamento de fraturas com pseudoartrose difícil em ossos longos, tíbia, fêmur, rádio, ulna, vértebras cervicais, lombares e neurofibromatose. Mas muito também com a utilização de outros fatores, em especial plasma rico em plaquetas, não só as células-tronco. Um segundo modelo, que é o de doença inflamatória intestinal, é o modelo de uma tese de doutorado do Dr. Walter Alvarenga. A gente sabe que a doença inflamatória, ela tem como principais causas, ou seja, causas como principais representantes a colite ulcerativa, a doença de Crohn, e do ponto de vista cirúrgico, quando você vai fazer uma cirurgia, a chance de fístula é muito grande por conta dessa resposta inflamatória que pega o intestino todo. Aqui a gente vê um intestino com doença de Crohn, tipicamente com aquele meso todo espessado, aqui um intestino normal, aqui uma anastomose no intestino normal, e essa foi uma anastomose, uma coisa muito rara, uma revisão por videolaparoscopia de uma anastomose em doença de Crohn, com 2 dias, mostra o aspecto todo inflamado, todo edemaciado. Esse doente aqui teve sorte. Já esse outro aqui doente não teve. Ou seja, isso aqui são 15 dias depois da cirurgia, ele desenvolveu uma fístula cutânea. Para felicidade, essa fístula está orientada, mas é um problemão, tá? Então, assim, como é que a gente pode tentar ajudar esses pacientes? O desenvolvimento de modelos experimentais de anastomose de alto risco em ratos é uma vertente do que pode fazer. E são 3 modelos principais. Um modelo de obstrução venosa, um modelo de obstrução da própria parede e um modelo de injeção de uma substância, no caso o TNBS, né, o ácido trinitrobenzeno sulfúrico, que leva a uma situação parecida com a doença de Crohn, porque faz uma inflamação em todas as camadas do intestino do rato. Então, nesse trabalho especial, a gente utilizou o TNBS, foram vários grupos, então um controle, um que se faz só anastomose, um que faz a colite, um que junta a colite e a anastomose, e um que faz a colite e a anastomose e utiliza a célula-tronco, de forma muito simples. Então, a célula-tronco entra com muito simples, mas a gente tem que fazer a colite, tem que fazer a anastomose para poder chegar lá na célula-tronco, né? E aqui está, todos os ratos fizeram colite, ou seja, praticamente uma microcirurgia bastante delicada, porque esse colo está todo inflamado, né? E o que a gente tem de resultados? Primeiro, os métodos, a análise, 5 métodos de imunistoquímica, 3 de patologia, túnel e detecção dos níveis de expressão gênica. A partir daí, a gente vê que no grupo 4, sem células-tronco, a gente tem 4 óbitos. No grupo 5, a gente já não tem óbito nenhum. Essa já é uma grande diferença. E quando a gente pega todos esses scores aqui, tá, a gente vê que o grupo 5, que é o que tem célula-tronco, estatisticamente está diferente do 4. Um score histológico melhor, mais células caliciformes, menor fibrose de parede, menor atividade de mieloperoxidase e aí por diante. Todos os parâmetros melhores, mostrando que houve uma verdadeira modulação e protegeu esse intestino. Da mesma forma, o grupo 5, sem diferença estatística com o grupo 2, que é o grupo que teve apenas anastomose. Tá? Então, assim, esse é um trabalho que nos deu muita felicidade, foi publicado no Surgery agora em novembro e ganhou o prêmio de melhor trabalho no Congresso Brasileiro de Cirurgia. Tá?
Agora, em que está se usando? A gente botou ali não tem nenhum trabalho na literatura com anastomose célula-tronco. Tá? Nenhum trabalho no momento. E, do ponto de vista de doença inflamatória intestinal, está se utilizando para fístulas perianais. Tá? Tanto está se utilizando a célula-tronco, como tem trabalhos como esse aqui, que está utilizando a gordura. Então, você não precisa, ou seja, manipular isso, esperar o tempo para aquela célula. Você retira a gordura, manipula ela na hora e faz 2 a 3 injeções com uma resposta, ou seja, de 57% de cicatrização completa da fístula. Enfim, as coisas vão indo. O nosso último modelo de ressecção pancreática é a aplicabilidade na cicatrização cirúrgica do pâncreas. Então, a gente sabe que a gente tem as ressecções pancreáticas como ressecções de alta morbidade e chance de fístula. Em especial, a pancreatectomia distal, hoje a gente consegue ter uma mortalidade baixíssima, mas essa morbidade continua grande. A gente tem um índice de fístula aqui, ó, que está a cabeça do pâncreas, nesse tipo de sutura aqui, que é muito grande. E, embora hajam várias técnicas para tentar controlar isso, essas técnicas têm um sucesso bastante limitado na literatura. Os fatores de risco praticamente são todos, são muito grandes. Fator de risco para fístula, quase que todo mundo vai ter fístula pancreática. E aí, qual é a nossa hipótese? A gente sabe, por cirurgia experimental, que existe uma pancreatite local e uma grande dificuldade de cicatrização. A nossa hipótese é que existe uma competição entre um mecanismo de cicatrização e um mecanismo de regeneração. Embora a gente saiba que o fígado regenera, isso é, ou seja, da forma específica que ele o faz, né, no pâncreas existem, em humanos, praticamente nenhuma evidência sobre isso, mas em outros mamíferos a gente tem evidências bastante. Por exemplo, em ratos, a gente tem 4 modelos experimentais de regeneração pancreática em ratos. Depois de uma pancreatectomia 90%, a gente tem 27% da regeneração em um mês do pâncreas exócrino e 40% do pâncreas endócrino. Né? Ok. Nesses modelos todos a gente tem uma série de alterações moleculares muito bem definidas e que aí nos ajudam. Né? Em homens, o que a gente tem em seres humanos? Na pancreatite necrótica, alguns trabalhos que avaliaram a necrose e mostram focos de regeneração na necrose. Em crianças, a gente tem algumas evidências de regeneração depois de pancreatectomia subtotal para nesidioblastose. Em adultos, a gente tem pouquíssimos trabalhos mostrando, por volumetria, tá, e tomografia computadorizada, um aumento depois de 6 meses no volume desse pâncreas. Eu tenho esse caso aqui depois de uma nesidioblastose, ou seja, um aumento do parênquima pancreático. Em relação a isso, o que a gente fez? A gente desenvolveu, ou seja, fez um trabalho, levantou todas as pancreatectomias em ratos, escolheu um modelo levando em consideração as diferenças embriológicas. Nesse modelo a gente faz uma pancreatectomia total, faz a sutura e aqui a gente vai poder aplicar a célula-tronco. Tá? Nesse modelo de aplicação de célula-tronco, a gente utiliza os esferoides. Né? Esses esferoides aqui, ou seja, eles têm uma viabilidade de 90%. O grupo 3 é o grupo que a gente utiliza os esferoides e os nossos resultados estão agora em evolução. O que a gente tem parcialmente em hematoxilina e eosina, um índice histológico muito superior no grupo com esferoides e do ponto de vista imunohistoquímico, CD206, que é um macrófago M2, a gente mostra que realmente é uma superioridade muito grande com células-tronco, uma diferença enorme e com 15 dias, enquanto ainda está, ou seja, o rato sem células-tronco, naquela fase que o rato com célula-tronco está com 7 dias, com 15 dias com célula-tronco, já está praticamente tudo cicatrizado, não regenerado. Tá? O que a gente tem de pesquisas com célula-tronco é basicamente em pâncreas, são doenças clínicas, não tem nada de doença cirúrgica. A gente já fez um modelo experimental de pancreatectomia videolaparoscópica em ratos, pensando no futuro. E, para fechar como pontos de destaque, a utilização de elementos simples do arsenal disponível em terapia celular possui ainda amplo espaço em trabalhos experimentais diretamente associados à prática cirúrgica. E a integração básico-cirúrgica para terapia com células-tronco apresenta um imenso potencial para o desenvolvimento de ensaios clínicos. Eu acho que a gente tem que pensar fortemente nisso na nossa rede
CODEM-LP, e eu olhei esse símbolo, olhei essa rede no meio, achei que era uma matriz extracelular e acho que nós somos todos célula-tronco mesmo. Muito obrigado. Tá? Muito obrigado. Joana? Vamos ver se isto funciona. Conseguem me ouvir bem? Ok. Muito bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para participar. O meu nome é Joana Neves e eu sou uma investigadora aqui no Instituto de Medicina Molecular associada à Faculdade de Medicina e lidero um laboratório conjunto que acabámos de chegar, como o Miguel disse, que está focado em desenvolver terapias de medicina regenerativa para as doenças do envelhecimento. E eu hoje venho-vos aqui trazer uma perspectiva um bocadinho diferente do que ouviram agora, que é de como é que a investigação básica realmente faz todo esse caminho até se chegar ao potencial translacional que tem. E venho particularmente falar-vos de um trabalho que fizemos em que mostramos que a modulação do sistema imune é uma intervenção que tem potencial para melhorar o sucesso das terapias regenerativas quando aplicadas na clínica. Portanto, o problema de perda da capacidade regenerativa com a idade acho que é aparente para vocês e para o público em geral, mas quando tentamos compreender é realmente um processo complexo, porque deriva de alterações complexas e múltiplas. São alterações, vamos lá tentar, alterações que estão aqui intrínsecas na célula estaminal ela própria, que altera as suas propriedades e a sua função, mas também alterações no ambiente que regula a função dessa célula estaminal, a que chamamos o nicho, e alterações no ambiente sistémico, isto é, nas moléculas e nas células que andam no nosso sistema circulatório. Agora, o que nós tentamos fazer no nosso laboratório é, em vez de olhar para estes problemas de uma forma individual, pensar neles de uma forma integrada e como é que eles se influenciam mutuamente, de tal modo que possamos desenhar melhores estratégias para melhorar o sucesso das terapias regenerativas aplicadas ao processo do envelhecimento. E na minha parte do laboratório foco-me especialmente na modulação do ambiente e estou interessada em perceber como é que a inflamação que existe nos tecidos que sofreram danos ou que estão envelhecidos, funciona como um bloqueio, ou pode funcionar como um bloqueio ao sucesso dessas terapias regenerativas. E a visão que nós temos do problema é que em tecidos envelhecidos ou em tecidos doentes existe um estado de inflamação crónica que forma um loop de autoamplificação com o dano ao tecido, que está na causa da disfunção de muitos órgãos que leva a essas doenças que aparecem com a idade avançada. E o que nós definimos como imunomodulação é esta capacidade de restabelecer uma resposta inflamatória regulada que consegue suportar o processo de reparação de tecidos e, com isso, promover a homeostase dos órgãos e a saúde e a longevidade. Agora, quando pensamos em imunomodulação, o que é que pensamos? No nosso caso, pensamos na modulação dos macrófagos, que são células de origem mieloide que existem em todos os tecidos do nosso órgão e que são agentes muito importantes no processo de reparação de tecidos. Portanto, os macrófagos que populam os nossos órgãos formam-se durante o desenvolvimento embrionário e adquirem funções específicas dos seus órgãos hospedeiros que ajudam a suportar a homeostase desses órgãos. Mas também podem ser formados como on demand. Se houver uma injury ou um dano num dos órgãos, os monócitos que existem em circulação são recrutados para se diferenciarem em macrófagos e aqui adquirem esta propriedade de polarização reversível, em que conseguem adquirir diferentes fenótipos sequenciais que são muito importantes para regular o processo de reparação de tecidos. E neste contexto nós estamos particularmente interessados em como se regula esta transição de um estado inflamatório para um estado reparador que é essencial para o processo de reparação. E essa transição está exemplificada aqui, onde se mostra a atividade dinâmica dos macrófagos em resposta a um dano a um tecido. Portanto, o que nós temos primeiro é uma onda de macrófagos pró-inflamatórios, que são essenciais para limpar o debris celular que se forma pelo dano, que é seguido de uma onda de macrófagos reparadores que promovem o processo de reconstrução do tecido. E que para que o processo seja eficiente, várias coisas têm que acontecer. Primeiro, as duas ondas de macrófagos têm que estar presentes, temos que ter uma transição atempada entre as duas e temos que ter uma resolução do processo no final em que os macrófagos são desativados. Nós
pensamos que acontece em situações de envelhecimento ou em situações de doença é que existe um estado inflamatório crónico e pensamos que se pudermos modular os macrófagos de tal modo que eles agora possam responder desta forma regulada, então poderemos melhorar a nossa capacidade de reparação dos tecidos e isto será útil quando tentamos transplantar, se temos células estaminais para os tecidos, que queremos que façam, na verdade, esse processo de reparação. Agora, nós já aplicámos este princípio no laboratório a um problema clínico prático, que é o do transplante de fotorreceptores para a retina. A retina, que é o nosso órgão responsável pela visão, responde a um insulto de uma maneira muito semelhante ao que eu acabei de vos descrever. Portanto, ativa uma resposta pró-inflamatória, que transita para uma resposta de repair e que é então desativada. O que acontece é que em situações de envelhecimento ou de doença, existe uma ativação crónica do estado inflamatório que leva a um dano irreversível. O que acontece aqui é que se perdem fotorreceptores, as células que nos dão a capacidade de visão, e nesta situação isto é um acontecimento irreversível, porque a retina não contém células estaminais que possam regenerar esses fotorreceptores. Como também já foi aqui amplamente discutido hoje, nós já temos formas de gerar quase todos os tipos de células em cultura, e isso inclui gerar fotorreceptores a partir das células estaminais, e já se desenvolveram técnicas em que nós podemos transplantar esses fotorreceptores gerados em cultura para uma zona específica da retina, o espaço subretinal, e quando o fazemos, essas células conseguem integrar-se. Agora, o que nós também sabemos é que a eficiência deste processo, quando nós vamos aplicá-lo em ratinhos doentes, é ainda muito limitada. E há um número muito pequeno de células que se integram. E a hipótese que nós fizemos, como eu vos disse no princípio, é que este ambiente inflamatório que existe em condições de doença ou em condições de envelhecimento é um dos fatores que está a bloquear o sucesso. E a hipótese é que se nós conseguíssemos identificar uma molécula com propriedades de modulação imune que conseguisse promover esta transição dos macrófagos para um estado reparador, então talvez pudéssemos aumentar o sucesso destas terapias e aumentar o número de células integradas. E o que eu vos vou mostrar agora é o processo desde a investigação mais básica até que nós chegamos a uma prova de princípio de que isto é realmente possível. Então, para procurar uma molécula que tivesse estas propriedades, nós começámos na mosca da fruta. A mosca da fruta tem macrófagos, tal como nós temos, e são as células que vocês estão aqui a ver em verde, nós chamamos hemócitos, e nós temos um ensaio de dano muito rápido e que nos permite avaliar a qualidade do processo de reparação de uma forma muito rápida e eficiente. O que nós fazemos é irradiar com a luz ultravioleta um dos discos da retina da mosca num determinado estado de desenvolvimento, esperamos que a mosca nasça e é possível avaliar a qualidade do processo de reparação quantificando o tamanho do olho que foi danado, que sofreu o dano em respeito ao contralateral. E este tipo de ensaio já tinha sido utilizado para demonstrar que se nós retirássemos os macrófagos da mosca, tínhamos um dano mais elevado, portanto um olho mais pequeno, ou seja, os macrófagos eram necessários para o processo de reparação, e também se usou isto para demonstrar que existe uma sinalização que vem da retina, este ligando, o PVF, que é necessária para que os macrófagos adquiram esta propriedade reparadora. Então o que nós pensámos foi, se isto é um processo que é evolucionariamente conservado, vamos usar este modelo e procurar genes que são induzidos nestes macrófagos debaixo deste sinal e que possam ter essa função reparadora. E foi assim que nós identificámos esta molécula MANF, que é o Mesencephalic Astrocyte Derived Neurotrophic Factor, que era uma molécula secretada que tinha sido identificada inicialmente como um fator neurotrófico. Agora, o que nós descobrimos é que neste contexto do processo de reparação ela não estava a funcionar como um fator neurotrófico. Estava, na verdade, a funcionar como um fator de modulação do ambiente. Isto está aqui exemplificado na mosca, em que vocês podem ver com a marcação vermelha o tipo de células, o tipo de fenótipo que os macrófagos que estão a participar no processo de reparação adquirem. E o que vocês podem ver na direita é que se nós só subexpressarmos MANF nos macrófagos ou tratarmos em cultura estes macrófagos com a proteína recombinante, conseguimos produzir exatamente o mesmo efeito. De um ponto de vista funcional, isto é relevante porque isto realmente se correlaciona, usando aquele ensaio, com uma melhor reparação. Portanto, se subexpressarmos MANF nos macrófagos, temos uma reparação mais eficiente. Se deletarmos MANF nos macrófagos, temos mais dano no olho. E a experiência que realmente demonstra que o processo de reparação depende da capacidade de MANF modular
estes macrófagos, é uma em que nós subexpressamos MANF nos macrófagos, mas fizemos-los não capazes de responder a este sinal. E neste caso, MANF está presente, mas nós não temos o processo de reparação, significando que realmente depende da capacidade de modular as células imunes. Isto foi o que nós descobrimos em Drosophila, e daqui saltámos para o ratinho. E usando um modelo de dano da retina com luz, perguntámos primeiro se todo este mecanismo de reparação que envolvia o ligando, MANF e os macrófagos estava presente. Não os vou mostrar, mas mostramos que sim. O que vos estou aqui a mostrar são os ensaios que mostraram que também em mamíferos a MANF tinha esta capacidade de imunomodulação. Tanto em cultura, tratando macrófagos gerados da medula óssea com MANF, como in vivo, quando injetávamos a proteína recombinante no espaço vitreal dos ratinhos. Portanto, em ambos os casos, o que nós podemos ver é que MANF é suficiente para induzir a produção de genes que estão associados a esta função reparadora dos ratinhos. Então, tendo um mecanismo que estava evolucionariamente conservado, perguntávamos se tínhamos realmente uma vantagem terapêutica em usar esta molécula. Será que nós podíamos usar MANF para atrasar a degeneração das retinas? Então, pegámos em 3 modelos de ratinho com a degeneração crónica da retina e utilizámos 2 métodos de entrega de MANF, portanto, tanto com injeção da proteína recombinante, como injetando células que alterámos para que pudessem secretar quando injetada essa proteína. Em ambos os casos vimos um efeito beneficial que há aqui evidenciado pela redução da morte dos fotorreceptores, quantificada por túnel, e pela uma preservação dos fotorreceptores nesta camada. Também aqui demonstramos que este processo dependia da imunomodulação, porque quando fazemos as mesmas experiências em ratinhos que não têm macrófagos, ou em ratinhos cujos macrófagos não podem adquirir esta capacidade reparadora, já não temos os mesmos benefícios. Quando chegamos a este ponto, e só para vos dizer um exemplo de como um projeto que começou com uma investigação muito básica e chegou até este ponto, os resultados que vos estou a mostrar aqui foram usados por uma companhia com que trabalhamos para conseguir obter a Orphan Drug Designation para o uso de MANF no tratamento de retinite pigmentosa. Agora, e mais importante para nós, a hipótese inicial, este tipo de fatores que nós encontramos através deste método pode realmente ser utilizado para melhorar o sucesso das terapias regenerativas. Como eu vos disse, nós podemos transplantar estas células e o que vocês estão a ver aqui são as células que estão marcadas em verde a integrar-se na camada de fotorreceptores e, como eu vos disse também, quando nós fazemos isso num ratinho que está doente, que seria o equivalente à pessoa que vai precisar de receber esta terapia, a terapia não tem de todo o mesmo sucesso. E as células que nós pomos no mesmo espaço não se integram e não estão aqui na camada de fotorreceptores. O que nós fizemos foi fazer este transplante no mesmo modelo de ratinho, mas agora suplementado com o nosso modulador imune, MANF. E agora, nestas condições, as células já são capazes de se integrar com níveis de integração que são iguais a como se o fizéssemos num ratinho que está saudável. E para demonstrar que isto tem realmente relevância funcional, nós fizemos ensaios de visão por eletroretinograma nestes ratinhos. Portanto, as células integraram-se, mas estão elas realmente a recuperar a visão dos ratinhos. E o que vimos é que enquanto os transplantes sem MANF recuperam cerca de 20% da visão, os transplantes que são suplementados com MANF recuperam até 60%. E o que vocês têm aqui é um eletroretinograma nos ratinhos que receberam estes transplantes ao longo de 4 semanas e veem que o transplante com MANF não só deu resultados mais cedo, como aumentou para uma muito maior recuperação dos níveis de visão. Portanto, a partir de uma investigação muito básica, encontramos uma molécula com propriedades imunomoduladoras que pode e teve a capacidade de aumentar o sucesso das terapias regenerativas aplicadas à retina. Como estamos interessados no envelhecimento e no processo de envelhecimento, e porque inflamação é uma das características mais proeminentes em todas as doenças do envelhecimento, perguntámos-nos se esta molécula imunomoduladora está relacionada de alguma forma com a regulação desta inflamação crónica que se desenvolve durante o envelhecimento. Não tenho tempo de vos mostrar esse trabalho que está publicado, mas aqui em sumário o que encontramos é que os níveis de MANF baixam com a idade, tanto em moscas como em ratinhos, como em humanos, em circulação,
E, através de manipulações genéticas e de manipulações farmacológicas, mostramos que MANF é preciso para manter a homeostase imune e a saúde dos tecidos em ratinhos jovens e que pode ser usado terapeuticamente em ratinhos envelhecidos para restabelecer a homeostase imune e limitar o dano dos tecidos, incluindo, se fizermos transplantes em ratinhos saudáveis, mas unicamente envelhecidos, podemos também aumentar o sucesso dos transplantes neste contexto. Agora, uns últimos minutos para vos dizer o que estamos a fazer aqui. Como vos disse, acabámos de chegar a Lisboa e o que nós queremos agora é, de uma certa forma, unificar estes conceitos e pensar se podemos utilizar a medicina regenerativa como um método de rejuvenescimento. E aqui estamos-nos a focar no músculo esquelético, que durante o avanço com a idade é afetado por uma perda de massa e de força, que é clinicamente definido como a sarcopénia, e que também pode ser modelado em ratinhos, como estão a ver aqui, com uma diminuição do tamanho das fibras, que é acompanhado por uma perda de força e também por uma perda do número de células estaminais que estão no músculo. O que nós sabemos até hoje é que exercício é até hoje o que nós conhecemos como a melhor terapia para prevenir a sarcopénia. E, baseado no conhecimento científico que existe, de que o exercício, que um dos processos que é promovido pelo exercício é, na verdade, a ativação destes processos de reparação, e que estas células estaminais do músculo têm um potencial mielogénico de se ativar, formar mioblastos e fundir para formar novas fibras, o que nós perguntamos é se, através de células estaminais jovens ou rejuvenescidas, podemos formar fibras rejuvenescidas que serão então incluídas no músculo envelhecido e servirão como um processo de rejuvenescimento. Quando fazemos isto, temos que considerar que o músculo sarcopénico não só já perdeu células estaminais, como as células estaminais que lá permanecem perderam a sua função. Portanto, o tipo de estratégia que temos pensado é em que, por um lado, fazemos a delivery de células estaminais jovens ou autólogas rejuvenescidas, juntamente com fatores imunomoduladores que têm estas propriedades rejuvenescedoras, como o MANF, e perguntar se isso é suficiente para passarmos de um fenótipo de sarcopénia para um fenótipo de saúde do músculo. Portanto, o princípio do nosso laboratório está aqui estabelecido. Temos uma parte que é liderada pelo Pedro, que se foca na célula estaminal, como é que ela envelhece, como é que ela pode ser rejuvenescida e utilizada para rejuvenescer órgãos. A minha parte, que se foca no ambiente imune, como é que ele pode ser modelado para um processo reparador. Tentamos compreender como é que a interação destes dois fatores leva à perda de função com a idade e à doença e como é que a sua modulação conjunta pode ser utilizada como uma terapia de rejuvenescimento. E utilizamos um princípio parecido com o que vos disse, que é utilizando a mosca e sistemas in vitro como plataformas para descobrir mecanismos e encontrar novos fatores, ratinhos para fazer os estudos funcionais e amostras humanas para validar os nossos resultados. Muito obrigada, dizer-vos que estamos aqui ao lado e que podem sempre vir nos visitar. Muito obrigado. Muito obrigado. Joana, queres sentar agora? Não sei, senhora diretor, quanto tempo temos? 10 minutos. 10 minutos para discussão. Temos aqui uma pergunta, não sei se tem um microfone. Muito obrigado, professor Miguel. Obrigado aos demais membros da plateia. Professor José Marcos, portanto, muito interessante a sua exposição. Eu tenho uma experiência não de pseudoartrose, mas sim de artrose, com a empresa bioibérica, que trabalha com glucosamidas, e com um cirurgião em Madrid, Pedro Guillén, que faz a cultura, portanto, de hematrizes que ele produz, de cartilagem que ele retira dos pacientes em 21 dias que ele coloca em matrizes, depois torna a implantar. Portanto, não há rejeição, porque é mesmo aí informação genética. E ele trabalha com desportistas. E há uma recuperação fenomenal. A minha questão é, no seu caso, com pseudoartrose,
que experiência tem com desportistas lá no Brasil? Eu, infelizmente, não tenho essa resposta. Ou seja, eu trouxe um conjunto de pesquisas lá. A minha área é a cirurgia do aparelho digestivo. Mas, assim, o que eu li é que não é uma panaceia, né? Ele tem sido utilizado, ou seja, as células-tronco têm sido utilizadas para aqueles casos mais resistentes, muitas vezes para reoperações, né? Em que você vai colocar um elemento a mais numa situação de difícil tratamento, em especial naqueles pacientes com neurofibromatose, né, naquela facomatose, em que você já sabe que aquilo ali não vai cicatrizar. E mesmo assim, a célula-tronco pura, ela não tem tido os melhores resultados, que é o que a gente já tinha achado lá em 2012. Tá? Então, eu não sei até que ponto em desportistas eles estão fazendo. Eu vi duas meta-análises que falavam sobre, ou seja, aquilo que estava se fazendo, né? E eles dizem que só para situações muito difíceis, ou seja, então em esportistas em primeira cirurgia, eu acredito que não estão utilizando, tá? Mas é quase leiga a minha opinião. Tá, muito obrigado. Agora para a nossa investigadora Joana. Está de parabéns pela investigação. Eu trabalhei com doenças neurodegenerativas na Universidade Autônoma de Madrid, com modelos de Alzheimer, ratos. Trabalhei com células HeLa, trabalhei com células como afins bovinas e as células SHS, de neuroblastoma. Na verdade, eu já havia lido artigos sobre a drosofila, mas não havíamos ido mais além, porque estávamos focados na mitocôndria, porque é a fonte, digamos, que é onde se obtém a ATP, e daí a ruptura, portanto, a abertura do poro de permeabilidade mitocondrial e toda uma cascata de morte celular. A minha sugestão, já que está trabalhando com neurodegeneração e neuroreparação, ou regeneração, posso lhe pôr em contato com a equipe de Madrid, da Autônoma de Madrid, e troquem, digamos, impressões. Quem sabe podem, aliás, a ciência é assim, discute-se as ideias e chega-se a uma conclusão e avança. Mas eu fiquei, só que não deu tempo, de transfetar, portanto, com vírus, o canal de sódio, porque é a partir daí onde começa, portanto, a entrada aberrante de cálcio, que provoca a morte celular apoptótica. Não trabalhei com necrose, foi apoptose, para impedir de que houvesse essa abertura do canal de poro de permeabilidade mitocondrial. Portanto, talvez trabalhando, transfetando, portanto, os canais de sódio, utilizando macrófagos com técnicas de imunofluorescência, imunohistoquímica, sintometria de fluxo, talvez possam ter muitos melhores resultados. Sim, portanto, nós estamos sempre, nós pensamos que o tipo de processo que estamos a estudar é, na verdade, um processo comum à reparação dos tecidos de vários tipos. Portanto, nós não conhecemos ainda o mecanismo de ação desta molécula, e é isso em que nos estamos a debruçar agora, mas sabemos já, por trabalho nosso e de outras pessoas, que não está limitado à retina ou que não está limitado, ou seja, existem trabalhos em neurodegeneração já, existem trabalhos no pâncreas, e o que nos faz pensar que o processo que está a ser modelado é realmente alguma coisa comum a todos os processos de dano e reparação de tecidos e não particular de um determinado tipo celular. E por isso, uma das estratégias é, obviamente, mostrar que o mesmo mecanismo funciona em múltiplos sistemas e que pode ser aplicado desta forma sistémica, como nós vimos durante o envelhecimento. José Valber, da Universidade Federal da Bahia. Bom dia, parabéns pelas apresentações, foram muito interessantes. Eu acredito que este é o futuro presente, esse tema é o futuro presente. Queria apenas comentar com a professora Denise que lá na Faculdade de Medicina da Universidade Federal temos 2 ensaios clínicos muito bons, um com necrose óssea de quadril, já aprovado para tratamento, e já vem sendo utilizado necrose óssea de quadril em pacientes com doença falciforme, e outro no tratamento de feridas. Eu queria apresentar só isso. Obrigado. Muito obrigada.
devem estar dentro daquele grupo de ensaios clínicos que eu comentei, mas eu foquei naqueles mais próximos, obviamente. Mas há muitos ensaios clínicos acontecendo no Brasil, produto da Rede Nacional de Terapia Celular. O importante é que o financiamento continue, né? Esse é o nosso desafio no momento. Há mais... Dou os meus parabéns aos dois apresentadores. Ia-me fixar aqui para esclarecer uma dúvida com a Joana Neves. No caso da sarcopénia, um dos slides mostrava o corte histológico do músculo e a Joana falou na possibilidade de tornar o músculo saudável, mas na legenda vinha younger muscle. Portanto, vocês estabilizam o processo, portanto, um processo anti-aging, não envelhece e está estabilizado, ou conseguem mesmo inverter e tornar o músculo verdadeiramente mais jovem? Portanto, será a reversão total, já não é o anti-aging, é o younger muscle, como lá estava efetivamente escrito. Portanto, primeiro, esse é o projeto que envolve outros processos, não é? Claro, claro. E, primeiro, esse não é um resultado, portanto, é o que nós estamos a fazer agora, ou seja, qual é o próximo passo daquilo que nós queremos fazer. E o objetivo é esse. Portanto, a nossa ideia é assim, se nós pensarmos de um ponto de vista muito leigo, o que acontece com a idade é que se perde massa muscular. Significa que há espaço que era normalmente ocupado por fibras, que agora não tem fibras. E nós sabemos que as células estaminais têm a capacidade de formar fibras novas, certo? Portanto, a ideia é, se nós transplantarmos células estaminais que têm propriedades jovens, portanto, que nós rejuvenescemos ou que vieram de organismos jovens, e elas passarem pelo processo de miogênese e formarem novas fibras, então estas novas fibras que se vão formar terão, é a nossa expectativa, em princípio, propriedades jovens, e se conseguirmos que estas fibras se integrem no tecido existente, o que nós vamos ter é um músculo onde agora existem algumas fibras, dependendo da quantidade que consigamos gerar e integrar, que têm propriedades jovens e que podem contribuir não só para modular a saúde das fibras à sua volta, como para elas próprias participarem na função, restabelecendo a força e todos os outros processos. Claro que existem partes da sarcopénia que dependem, por exemplo, de processos metabólicos que acontecem nas fibras existentes de atrofia que não estão a ser considerados neste processo. Exato. E também não sabemos o que é que vai acontecer se dentro de um organismo velho estivermos a gerar uma parte de um órgão que está em si rejuvenescido, se o resto do organismo vai ganhar e vai rapidamente envelhecer. Portanto, este é o princípio de será que podemos utilizar estas estratégias e como é que podemos modificá-las até ao ponto que elas realmente tenham este potencial de rejuvenescimento. Uma outra área, sou eu aqui, e é para a professora Denise, porque uma outra área de possível colaboração, aliás, ontem falámos brevemente sobre isso, tem a ver com o biobanco. Nós temos um biobanco aqui na instituição, que, aliás, neste momento a estratégia é ficar no âmbito do centro académico e penso que poderá ser uma área de possível interligação, até pela especificidade que tem a gestão de um biobanco, enfim, tudo aquilo que implica nas mais variadas vertentes a que está associado. Pode-me falar um bocadinho sobre a vossa estratégia para o biobanco da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e se houver outros colegas aqui de outras faculdades de medicina que tenham também biobancos e estejam envolvidos nessa área, é uma área que eu penso que seria interessante no âmbito da rede. Claro que teremos tempo para ir mais em detalhe, mas em termos genéricos, penso que é uma das áreas em que podemos colaborar, até pela um aspecto interessante, que é a diversidade que existe. Nós já temos uma grande diversidade, e vocês no Brasil e em África, seguramente, mas poderia ser interessante haver uma espécie de um biobanco lusófono, estabelecendo a ligação entre os vários biobancos existentes. O que é que acha? Excelente, professor Fausto. Exatamente, eu acho que a gente tem que caminhar no sentido de ter um biobanco mais amplo. Quanto mais amplo, melhor. Nós, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, infelizmente, ainda não o temos. Então, eu citei o do INTO, mas lá na UFRJ eu tenho discutido de forma muito próxima com a nossa diretora de pesquisa do Hospital Universitário, que é a professora Beth. Ela já esteve comigo e a gente está tentando implantar há algum tempo. Esse é o momento, porque nesse novo prédio talvez tenhamos o local ideal para ele, né? Não só para o biobanco geral,
mas também para o biobanco de iPS, né, de células tronco pluripotentes. Sem dúvida nenhuma, a Universidade Federal do Rio de Janeiro caminhará nesse sentido nos próximos anos. Poder colaborar convosco vai ser fundamental. Agradecemos. Mas algum colega quer falar sobre? Se há mais alguma questão? Eu posso fazer só uma questão. Há biobanco não na Universidade Federal, lá no nosso hospital. Há no Hospital de Traumato-Ortopedia e no INCA, no Instituto Nacional do Câncer. Então, há biobanco no Rio de Janeiro, não na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Margarete, vocês têm biobanco lá na USP Ribeirão? Vocês com certeza têm lá no HCPA. A URGS tem. Na verdade, nós temos vários biorepositórios completamente em diferentes laboratórios e na mesma instituição vários exatamente. Então nós temos assim biorepositórios no laboratório de clínica médica, de ginecologia, por exemplo, na cirurgia, e nesse momento nós estamos criando um biobanco institucional baseado em todos os preceitos internacionais, com todas as características, e que seja aberto, né? Então, nós estamos criando alguma... E isso traz, pelo menos na minha instituição, tem trazido um pouquinho de dificuldade, porque, geralmente, os pesquisadores acham que as amostras são deles, né? Então, o que acontece? O cirurgião que trabalha com gastro, ele acha que todo o material dos pacientes que ele opera é dele, o cardio acha que é dele, o endocrinologista que acha que as amostras são deles. Então, nós estamos tendo um pouco de dificuldade nesse momento para criar um biobanco institucional onde os pesquisadores entendam que eles vão poder usufruir de uma forma muito mais adequada e competente, porque eu acredito que em pouco tempo as publicações internacionais não vão mais aceitar amostras que não estejam cadastradas em biobanco. Então, eu acho que esse é um futuro, e eu acho a ideia do professor Fausto excelente, no sentido de que a gente pode, no futuro, ter um campo de estudo muito maior. Vamos por encerrada a ação. Ainda há mais um. Okay. Não, só complementando essa informação, do ponto de vista dos biobancos, o sistema Faculdade de Medicina USP e Hospital das Clínicas em São Paulo, além dos biorepositórios dos vários laboratórios, hoje já dispõe de 2 biobancos institucionais credenciados pela CONEP, que é o nosso Conselho Nacional de Pesquisa Brasileiro. Um deles está no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo e o outro está no Instituto de Medicina Tropical. Então, acredito que haja possibilidade realmente de colaboração. Particularmente o do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo está agora sendo acreditado para ser a sede latino-americana do Biobanco de HIV e Câncer. Então, provavelmente, estaremos, a partir do ano que vem, recebendo amostras de outros centros brasileiros e de outros centros latino-americanos para composição desse biobanco, que será filial latino-americana do Biobanco do Instituto Nacional do Câncer dos Estados Unidos. Podemos dar oficialmente por encerrada a sessão e o período da manhã? Sim, senhor. Então vamos para o almoço. Muito obrigado a todos os oradores, sobretudo. Muito obrigado a todos os que aqui estiveram. Retomamos à tarde. Obrigado.